que é o Mercosul, que países fazem parte do bloco e quais foram os principais avanços e desafios desde sua criação até os dias de hoje. É o que você acompanha agora no Caminhos da Reportagem, que traz 2 programas especiais sobre os 20 anos do bloco que mudou a cara e o futuro da América do Sul. Apesar de rivalidades e tensões históricas dentro do bloco, o Mercosul se transformou no principal motor da integração sul-americana. Neste primeiro programa, vamos mostrar como essa associação entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai vem mexendo com a vida das pessoas e como mudou o comércio na região e com o resto do mundo. Viajando pelos países do Mercosul, vemos que o bloco ainda não é compreendido por todo mundo. É um troço muito restrito, né? É um troço muito... mais político, então não sou muito chegado, né? Helena, você conhece alguma coisa do Mercosul? Já ouvi falar, mas eu não entendo disso. Eu acho que é uma coisa boa, né? Que se une os países, né? Eu acho que vem recurso aqui para o Paraguai, né? Sobre o Mercosul, né? Mas há quem se arrisque a explicar o que é o bloco. O Mercosul é a Organização Sul-Americana Política. Se um país tem certa dificuldade em certa coisa, economicamente, tá entrando numa crise, qualquer coisa, ele solicita a outros países uma ajuda. Isso é o Mercosul, é uma junção de países que um ajuda o outro quando precisa e o outro ajuda ele quando precisa. Outra coisa também, eles emprestam dinheiro entre si. Com o Mercosul a gente aprende a cultura de outros países, como a Argentina, o Chile. Governo e especialistas também dão sua versão. Inicia-se como um processo político, mas ganha logo um caráter econômico e comercial muito forte. O motor principal, né, o que transformou a América do Sul num polo de atração para si mesma e mesmo para outros países, foi fundamentalmente o Mercosul. O Mercosul é um processo consolidado e que representa o momento mais importante da cooperação e da integração na América Latina. Compra e venda de produtos, circulação de mercadorias. O comércio é a grande estrela quando o assunto é a integração regional. A troca entre os países ajuda a atrair investimentos, movimentar as economias, gerar desenvolvimento e empregos. Com o Mercosul não foi diferente. Em 20 anos de existência, o bloco abriu ainda mais as portas para o comércio entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O corte de tarifas para importação e exportação ajudou. A redução no custo do transporte também. Com isso, a América do Sul ganhou projeção internacional. O Mercosul foi um avanço institucional muito importante, não só em termos políticos e estratégicos da região, mas sobretudo em matéria de comércio. Nós saímos de um comércio por volta de 10 bilhões de dólares da região para atingir algo como 50 bilhões de dólares em 2010. O Mercosul trouxe para essa região aqui, e principalmente para o industrial brasileiro, infinitas possibilidades. Não é preciso ser especialista para perceber os efeitos práticos da integração. Antes do Mercosul, poucas pessoas tinham acesso a produtos importados ou de luxo. Hoje, mercadorias típicas de uma região e que custavam caro quando importadas, circulam com mais facilidade pelos países do bloco. É o caso do vinho. Os chilenos dominavam as prateleiras de importadoras e supermercados brasileiros. Com a criação do bloco, os argentinos tornaram-se competitivos, ganharam mercado e hoje são os rótulos com o melhor custo-benefício. Bom para o consumidor. A criação do bloco trouxe benefícios não só para os consumidores. Os produtores argentinos de vinho também têm muito a comemorar. Parceiros do Brasil, um país com dezenas de milhões de compradores, eles ganharam mercado. Com isso, investiram em vinícolas de qualidade, o que ajudou a Argentina a fabricar vinhos reconhecidos internacionalmente. Como a Argentina aderiu integralmente ao Mercosul, ela conseguiu ter uma vantagem competitiva e o que se observa é que hoje a Argentina já alcançou o Chile em termos de qualidade dos seus vinhos e o Brasil acaba representando para a Argentina um mercado mais importante do que o chileno. Este economista argentino, que vive no Brasil há mais de 13 anos, comemora a entrada de novos rótulos no mercado brasileiro. Hoje em dia,
Eu diria que 70% dos rótulos que eu consigo achar numa vinheria na Argentina, eu consigo encontrá-los aqui no Brasil. Em 1991, ano de criação do bloco, o Brasil importava 877 toneladas de vinho dos países do Mercosul. O preço? R$ 2.700.000. Em 2010, até setembro, o Brasil já havia importado quase 13 mil toneladas de vinho por 67 milhões de reais. Mas o vinho está longe de ser o único exemplo. O pãozinho francês é item indispensável no café da manhã do brasileiro. Para que o produto não vire artigo de luxo e suma das padarias, o país precisa importar trigo. É que o Brasil consome por ano 13 milhões de toneladas do grão, mas só produz 6 milhões. E a maior parte do trigo que compramos lá fora vem da Argentina. É o segundo maior comprador de trigo do mundo, Brasil. Egipto, poderíamos dizer, o primeiro, e Brasil, o segundo maior comprador. O Brasil é um grande produtor de trigo, mas nosso consumo é praticamente o dobro. Então nós importamos muito trigo da região, trigo argentino originariamente, mas hoje já importamos muito também do Paraguai e do Uruguai. Em 1991, primeiro ano de Mercosul, o Brasil comprou 700 toneladas de trigo por R$ 133 mil. Até setembro de 2010, o país havia importado pouco mais de 4 milhões de toneladas do grão. Gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais. O auge do comércio de trigo com os países do Mercosul foi em 2000, quando o Brasil importou 7 milhões de toneladas. Com a crise financeira do nosso principal fornecedor, a Argentina, no início da década, a compra do grão caiu. Além disso, o governo de Cristina Kirchner tomou medidas protecionistas que irritaram produtores e exportadores de trigo. A Argentina, nestes 4 ou 5 anos, ha arbitrariamente cerrado as exportações de trigo e, además, na Argentina, se le ha dado una sobreprotección y se le ha dado un subsidio enorme, desproporcionado, a la indústria molinera argentina. O caso do trigo é um exemplo das constantes tensões entre interesses protecionistas e grupos que querem um comércio mais aberto. Essa discussão surgiu também em outro momento. Para proteger a indústria argentina, o governo de lá endureceu as regras para a importação de alguns produtos, entre eles os eletrodomésticos da chamada linha branca, como fogões, máquinas de lavar e geladeiras. A decisão causou mal-estar com o Brasil, seu principal parceiro comercial no Mercosul. O Brasil acabou sendo muito prejudicado por essas decisões da Argentina de restrição contra produtos brasileiros, só que, em detrimento disso, acabou desviando o mercado para a China. Apesar das crises, o comércio no Mercosul cresceu vertiginosamente. Em 1995, os 4 países negociaram o equivalente a 50 bilhões de reais. 2008 foi um ano recorde. O valor chegou a 146 bilhões. Com a crise financeira internacional, houve uma queda no comércio e as trocas baixaram para 112 bilhões de reais em 2009. Esto ha marcado muchas veces la línea de acciones o políticas proteccionistas por parte de algunos países que han frenado el proceso de integración. En el mundo actual, los problemas son de las regiones, no son de los países. Cuando nosotros tenemos que comercializar, ahora aprendimos que para venderle cosas al mundo es mejor hacerlo juntos. Dentro do bloco, o comércio é maior entre Argentina e Brasil, as duas maiores economias da região. De tudo que o Brasil exporta para o Mercosul, 81% ficam com os argentinos, que são, por sinal, nosso terceiro parceiro comercial no mundo. O Paraguai é destino de 11% das exportações brasileiras. O resto fica com o Uruguai. No caso das importações do bloco, 86% do que o Brasil compra vem da Argentina, 9% do Uruguai e 5% do Paraguai. O carro
carro é uma paixão para muitos e aqui no Mercosul ele se transformou em um dos principais motores do comércio entre os países do bloco. É o principal produto da balança regional, tanto de exportação do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Brasil, e com uma participação importante também do Uruguai e agora incipiente do Paraguai. 2008 e 2009, o governo brasileiro, para estimular o consumo interno, acabou isentando os automóveis aqui no Brasil do pagamento do IPI. E isso ajudou sobremaneira, aqueceu sobremaneira a indústria argentina de automóveis. Então, o que demonstra realmente uma grande integração entre esses dois países. Um exemplo é a fábrica da Fiat no Brasil. Na década de 80, ela exportava pouco mais de 6 mil veículos montados para a Argentina, Paraguai e Uruguai. Com o início do bloco, o quadro muda radicalmente. Só a Argentina importou do Brasil quase 80 mil carros nos anos 90. Na última década, a exportação brasileira para os países vizinhos cresceu ainda mais. Os argentinos compraram 348 mil veículos e os uruguaios 17 mil. O Paraguai ainda compra relativamente pouco, 8.500 carros. Mas o número é maior do que a Fiat Brasil vendia para todo o Mercosul na década de 80. O Mercosul basicamente nasceu com a indústria automobilística. Estamos formando unidade de 4 milhões de produtos vendidos. Ou seja, estamos um bloco vigoroso perante as nações desenvolvidas. Este carro é um dos últimos lançamentos da Fiat e foi criado para circular principalmente nos países do Mercosul. Já está sendo vendido no Brasil e começa a chegar à Argentina e Uruguai. Um caso curioso do comércio entre Brasil e Argentina está nos pés de muita gente. O item que chama a atenção é que tem muito investimento, quase 50% da produção de calçado hoje na Argentina é com investimento brasileiro. A Argentina é o terceiro maior destino dos sapatos brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em 2009, eles compraram quase 13 milhões de pares, a um custo de 142 milhões de dólares. Jorge herdou a loja de sapatos dos pais, criada há 75 anos. O negócio virou fábrica e distribuidora. Com o início do Mercosul na década de 90, ele aproveitou para começar a trabalhar em parceria com o Brasil. Sua primeira compra foram 600 pares de sapatos de uma empresa gaúcha. Antes da crise argentina, em 1999, chegaram a importar quase 1,5 milhão de pares só dessa fábrica. Hoje, Jorge compra também de outras 4 empresas brasileiras. O produto brasileiro o que tem é que, em quanto a qualidade, es superior a la de Argentina en cuanto a terminación, a falla, en cuanto a confort y en cuanto a producción, porque acá no hay fábricas importantes. Esta fábrica, que fica nos arredores de Buenos Aires, produz cerca de 800 sapatos por dia. O produto abastece o mercado interno e também é exportado para países da América Latina, Europa e Ásia. Esse carregamento aqui no fundo, por exemplo, vai para Viña del Mar, no Chile. A história de sucesso da Distrinando, que exporta para 20 países, se confunde com as vitórias do Mercosul. El fabricante argentino hoy se ha mecanizado, digamos, está otra vez comprando máquinas de última generación para poder sacar el calzado como tenía. Antes era muy artesanal. Outro setor ganhou espaço com a criação do bloco, o de medicamentos. A Biocidos, laboratório de biotecnologia da Argentina, vem apostando forte no mercado brasileiro desde a década de 90. Presente em mais de 50 países, deve muito do seu sucesso ao Mercosul. Evidentemente, no desenvolvimento de Biocidos, o Mercosul tuvo uma importância tremenda no sentido de que o primeiro mercado é o mercado regional. No fim de 1993, o primeiro remédio da Biocidos chegou ao Brasil. O primeiro produto se chama eritropoyetina y tiene como función viajar a la médula ósea y modular la generación de glóbulos rojos. Más del 50% del mercado de eritropoyetina en Latinoamérica. Hoje a empresa vende 4 remédios para o Brasil, mas para Marcelo ainda há muito a ser feito. Armonizar los sistemas de regulación entre los países para poder trabajar con las mismas reglas sanitarias para los productos y su aprobación en distintos estados.
De vizinhos a parceiros comerciais, de colegas de continente a países culturalmente muito próximos. O que mudou na relação entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E como o Mercosul trouxe progresso, projeção internacional e abriu novos mercados para a América do Sul. Não perca, é o que você vai ver no próximo bloco. Graças a seu potencial econômico, Argentina e Brasil dependem menos do Mercosul. De cada 4 produtos exportados pela Argentina, apenas 1 vai para os países do bloco. No caso dos importados, 34% vem dos vizinhos. O Brasil depende ainda menos. Quase 90% do que o país exporta vai para a Europa, Estados Unidos e China. E 91% do que o Brasil importa vem de fora do Mercosul. Esse perfil não vale para os outros 2 países do bloco. Una de las economías de menor desarrollo relativo dentro del bloque, y a eso hay que agregarle una cuestión, una simetría estructural que hace al hecho de que Paraguay es un país sin litoral marítimo. Esto nos pone en una situación de vulnerabilidad muy especial. O Brasil é responsável por quase 30% das exportações e importações paraguaias. Menos de 7% das exportações do Paraguai vão para a Argentina. O principal produto de exportação do Paraguai é a soja, além de outros grãos. Produtos industrializados é o que mais se importa em solo paraguaio. Hoy Paraguay prácticamente nuestro sector ya no está exportando al Mercosur. Es muy poca la participación del mercado en el tema de soja en grano de Brasil. Por outro lado, essa situação abriu novos espaços para o Paraguai. Fue un crecimiento importante. Hoy día tenemos más de 26 mercados habilitados en el exterior para nuestros granos, nuestros aceites y nuestros pellets. Si Paraguay no era miembro del Mercosur, difícilmente íbamos a poder cerrar acuerdos de libre comercio con la comunidad sudafricana de naciones. O grande desafio para o Paraguai é o salto qualitativo de um país agroexportador para a industrialização. Gustavo, presidente da União Industrial Paraguaia e dono de uma fábrica de tubos, aposta no desenvolvimento do país. Nós temos possibilidades agora de poder exportar produtos industrializados, fundamentalmente a agroindústria. O sea, utilizar la materia prima como la soja o también a carne y darle valor agregado para poder exportar. O Paraguai também conta com outro reforço, o dos 300 mil brasileiros que vivem por lá. El 80% de los productores son brasileros o en este caso ya descendientes de brasileros. Ese crecimiento inicial se dio gracias a la venida de los brasileros que trajeron nuevas tecnologías y sobre todo gente muy trabajadora. É o caso do fazendeiro Antônio. Nascido em Apucarana, no Paraná, veio para o Paraguai em 1983. Quando chegou, cuidava dos 120 hectares de terra herdados pela mãe. Hoje, planta soja, milho, trigo, canola e girassol em 14 mil hectares. Hoje em dia nós temos 2.700 hectares próprio nosso e plantamos 14 mil hectares o restante do que é nosso arrendado. Há 8 meses, o Antônio produz biodiesel aqui na fazenda dele. Ele usa como ingredientes girassol, canola e nabo. No momento, o combustível é usado para abastecer tratores, colheitadeiras, mas o negócio vem dando tão certo que já tem gente interessada em comprar o biodiesel que ele produz aqui. Esse aqui já é biodiesel pronto. Desse tanque passa nesse filtro e desse filtro já vem dessa bombinha que já pode abastecer direto no tanque do carro.
O Uruguai é outro país do Mercosul com uma economia voltada fortemente para a agropecuária. Com seus pouco mais de 3 milhões de habitantes e limitado mercado interno, os uruguaios apostam nas exportações. Entre os produtos mais vendidos estão soja, cereais e laticínios, mas é a carne que lidera o ranking. A 70 quilômetros de Montevidéu está San Jacinto, o principal frigorífico de ovinos do Uruguai. 90% de toda a carne de cordeiro que sai daqui vai para o Brasil. O principal mercado é, sem dúvida, o Brasil, tanto para o vacuno como para o ovino. O Brasil, que recebe 20% das exportações uruguaias, é o primeiro parceiro comercial deles. A Argentina vem em terceiro, com menos de 8%. Isso explica por que o Mercosul é o mais importante mercado para os uruguaios. Os 2.000 millones de dólares em bienes y los 2.000 millones de dólares en servicios que exportamos al Mercosur serían muy difícil para el país de colocar en otros mercados internacionales. El Mercosur consolida un proceso de fortalecimiento de este comercio, consolida reglas más estables. Tenemos un vecino como es Brasil que lidera, que va a ser la cuarta potencia en el mundo y que dinamiza el comercio y consume. Em 2010, mais de 1/3 das exportações do Uruguai foram para países do bloco. O número já foi maior. Nosotros tenemos que estar permanentemente viendo dónde colocar nuestros productos, por lo tanto salimos a diversificar los mercados y lo logramos. O Uruguai ainda enfrenta dificuldades no comércio com a Argentina, que exige licenças prévias para a importação, freando a entrada de produtos uruguaios em seu território. La relación comercial con Argentina estamos seguros que puede dar muchísimo más y que tenemos que encontrar los términos para favorecer este intercambio. Tenemos que ir trabajando a nivel de Cancillería para superar los problemas que hoy tenemos con la Argentina. Essas diferenças de tamanho, potencial econômico e grau de desenvolvimento abriram espaço para discutir as desigualdades dentro do bloco, que os especialistas chamam de assimetrias. A América Latina é profundamente desigual. Eu lembro que temos no Mercosul um país que não tem sequer 1% do PIB do bloco e temos outro país que tem aproximadamente 70% do PIB do bloco. Claro que nesse contexto é muito difícil falarmos em integração. O Brasil é muito maior, é claro, do que esses outros países. Mas quando nós notamos, por exemplo, a questão social, o Brasil tem algumas regiões com problemas bem mais graves do que alguns desses países. Como nós falamos de educação, o Paraguai tem mais anos de escola normalmente do que o Brasil. Paraguay debería de tener un trato especial y diferenciado como lo tenemos en algunos aspectos, no solo por ser la economía más pequeña del Mercosur, sino en especial por su condición de mediterraneidad, para que podamos entre todo el bloque crecer. Se empieza a hablar del tema de asimetrías. Sin embargo, es un concepto que hoy está instalado y producto de ello es la aparición de estructuras o iniciativas tan importantes como son los fondos estructurales, el FOSEM. Para reduzir essas diferenças e beneficiar principalmente as economias menores do Mercosul, nasceu o FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Ele recebe 100 milhões de dólares por ano, 70% vem do Brasil, mas os outros países do bloco também colaboram. O FOSEM nasce da necessidade de desenvolvimento harmônico dos países e é uma tentativa de financiar projetos de infraestrutura que sejam importantes para o desenvolvimento dos países, a bem do próprio projeto de integração. Para um país pequeno, ele não está recebendo aquela ajuda da Argentina ou do Brasil, está recebendo do Mercosul. É um processo multilateral. Eu acho que isso também vai fazer com que a estima pelo Mercosul aumente em todos os países. Ele é bom, sobretudo, para fazer face a alguns problemas, algumas carências fundamentais, estruturais, por exemplo, no Paraguai, ou mesmo na Argentina, no Uruguai, mas não é suficiente, ele está muito longe. Quer dizer, ninguém quer bancar a superação das assimetrias na América do Sul. Em 2011, o fundo terá quase 2 bilhões de reais. O Paraguai fica com quase metade do total. O Uruguai, com 32%. O resto é dividido entre Argentina e Brasil.
O fundo do FOSEM tem financiado projetos interessantes, inclusive na nossa área, vinculado ao nosso ministério, um projeto para integração produtiva, para permitir, por exemplo, que fornecedores da Argentina e do Uruguai especificamente, possam se integrar na cadeia brasileira de petróleo e gás, que é uma cadeia em grande expansão. O grande fator da integração é o fator da distribuição de riqueza. O modelo de integração regional propicia aos governos mecanismos que permitem combater o acúmulo descomunal de riquezas que geram crises sociais e grandes problemas de desenvolvimento. Caminhando pelo Paraguai, descobrimos o que o FOSEM já vem fazendo. Esta rodovia que liga Presidente Franco no Paraguai a Posadas na Argentina era toda de terra batida. Hoje, graças a recursos do FOSEM, ela começa a ser asfaltada. Obra que tem mudado a vida de muita gente da região. É o caso de Névio, brasileiro de Mamboré, no Paraná, que há 20 anos vive em Los Cedrales, no Paraguai. Esse asfalto que está sendo construído aí é com verba de recursos do Mercosul. Então isso aí para nós aqui é um desenvolvimento muito grande, porque se vocês vissem essa estrada há 60 dias, 90 dias atrás, é impossível de transitar. Hay que articular mecanismos comerciales fundamentalmente y aduaneros que garanticen en la práctica el reconocimiento de esas asimetrías. Y en ese sentido también creemos que el FOSEM debe ser reforzado, ampliado e profundizado. Há também projetos já autorizados na área de energia. Uma linha de transmissão vai ligar Itaipu à capital paraguaia, Assunção. A ideia é garantir o fornecimento de energia a todo o país. A obra deve custar 400 milhões de dólares e vai ser financiada com recursos do FOSEM, o Fundo de Convergência do Mercosul. A previsão é de que a linha esteja pronta até dezembro de 2012. Você fez um projeto que eu acho que vai ser a redenção e vai modificar o futuro do Paraguai. Vai ser o Paraguai industrializado, o Paraguai com a inserção social, um Paraguai com luz para todos, um Paraguai que vai dar um pulo do ponto de vista de desenvolvimento. La sintonía entre ambos gobiernos que han llegado a definir una nueva relación bilateral, que esta obra tan importante para el Paraguay y que significa, digamos, reparar un atraso de unos 15 años en materia de infraestructura. Muito antes de se pensar em Mercosul, Itaipu já existia. Inaugurada em 1973, a hidrelétrica binacional impulsionou o desenvolvimento de Brasil e Paraguai. La inyección de recursos que hubo durante su construcción en los años 70, inicio de los años 80, trajo un crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, muy significativo. Itaipu é a usina que mais gera energia no mundo. No caso do Paraguai, 77% da energia consumida pelo país em 2009 saiu das turbinas da hidrelétrica binacional. E nessa obra que foi o tratado, já previa que com o início da geração de energia passava a se ter um instrumento chamado royalties. Se somarmos desde o início da primeira geração de energia até hoje, nós já distribuímos mais de 7 bilhões de dólares em royalties. 3,5 bilhões para o Brasil, 3,5 bilhões de dólares para o Paraguai. É a maior fonte de receita que o Paraguai tem. Pelo Tratado de Itaipu, os dois países dividem meio a meio a energia gerada pela usina. Atualmente, o Paraguai consome apenas 5% da eletricidade produzida e vende os 45% restantes ao Brasil. Foi este encontro entre os dois presidentes que mudou a história e o futuro da usina. Há uma perspectiva de cooperação e integração entre os países. Que quando você integra, você consegue complementariedade, porque você faz a energia ser transferida de uma região para outra através exatamente do estoque que você armazena de água nos períodos chuvosos. Dá uma eficiência a mais de 20% essa integração. Agora imagine isso integrado no continente inteiro. Paraguay pueda, en primer lugar, aprovechar el 50% que le corresponde a la energía de Itaipu, fundamentalmente. O papel de Itaipu vai muito além da energia.
A obra mudou a vida de centenas de brasileiros e paraguaios que trabalharam na construção. Hoje, eles aproveitam os benefícios produzidos pela usina. É o caso de Eurípides. Tenho minha casa, eu tenho uma vida, graças a Deus. Se todo mundo tivesse a vida que eu tenho, que trabalhou, que foi barrageiro, que trabalhava, não era ficava dentro do escritório sentado, não. Eu acho que todo mundo, se tivesse esse privilégio, o Brasil seria outro. Hoje aposentado, o barrageiro guarda muitas lembranças e se orgulha do trabalho que realizou durante seus 25 anos de Itaipu. Aqui dentro, aqui, ó, aqui tem um pedaço de mim. Aí eu tenho pelo menos um tijolo aí, eu tenho. O sistema financeiro também entrou firme no processo de integração. Os bancos, principalmente brasileiros, fizeram vários investimentos recentes e estão apostando na integração das redes bancárias. Um banco que opera em vários desses países pode facilitar, vamos dizer, operações comerciais, operações de câmbio, né? Como ainda não temos uma moeda comum. Para o cidadão talvez de poder ter tranquilidade de usar o ATM, né, a caixa eletrônica nos diferentes países, dentro do seu próprio banco. O grande exemplo de financiamento de longo prazo é o BNDES, né, e certamente nos últimos 4 anos ele tem focado um pouco melhor as operações no Mercosul. O BNDES marca uma presença no Mercosul, apoiando exportações brasileiras de bens e serviços com financiamento de longo prazo e com taxas muito convenientes, taxas que certamente os países dificilmente conseguiriam encontrar paralelo em financiamentos privados. Abrir as portas para os países do bloco, comprar e vender produtos livremente ou proteger o mercado interno. Afinal, o que é mais importante? Perto de completar 20 anos de vida, o Mercosul ainda enfrenta dificuldades. No próximo bloco, as limitações e os desafios dos países na busca do sonho por uma integração plena. Há quase 20 anos, na capital paraguaia, uma reunião mudou a história da América do Sul. Um documento conhecido como Tratado de Assunção foi assinado pelos presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Era 26 de março de 1991. Nascia o Mercosul. Mas os primeiros passos para a formação desse mercado comum foram dados muito antes. Foi concebida já historicamente, antes, né? Nos anos 50, né, quando se constrói o entendimento entre o Brasil e a Argentina, e foi concebida, inclusive, por generais durante a era militar, né, uma cooperação que estabilizasse as economias no mesmo patamar. La relación de Argentina y Brasil es heredera de las viejas disputas entre Portugal y España, por la hegemonía en América del Sur, el espacio territorial. Em 1980, a Argentina e Brasil deram mais um passo para superar as rivalidades. Assinaram um acordo de cooperação para o desenvolvimento e o uso pacífico de energia nuclear. Um ano antes, o Paraguai entrou em cena com o acordo tripartite para o uso das águas da Bacia do Prata, comum aos 3 países. Esses 2 acordos funcionaram como ponto de partida para o modelo de integração que conhecemos hoje. Após anos de governo militar e uma onda de golpes na América do Sul, Brasil e Argentina começavam a retomar a democracia. Raul Alfonsín assumiu o governo na Argentina e, em 1985, José Sarney chegou à presidência do Brasil. De uma conversa entre os dois, nasceu a Declaração de Iguaçu, documento que lançou as bases
para o Mercosul. Que esse entendimento Brasil e Argentina, ele condiciona, né, todo o processo de integração e entendimento regional na América do Sul. Uma curiosidade marcou a assinatura da declaração. Existia na Argentina uma campanha contra a usina de Itaipu, julgando que ela seria o que eles chamavam a bomba hidráulica. Peguei o presidente Alfonsin e disse-lhe: presidente, as nossas relações estão de uma maneira tal que o senhor está junto aqui da maior hidrelétrica do mundo. Ele me respondeu: pois olha, presidente Sarney, eu vou visitar Itaipu. E com isso estava desfeita a grande luta entre o Brasil e a Argentina por Itaipu. Até mesmo uma moeda comum já tinha sido pensada para o futuro do bloco. Nós já sonhávamos em 88 com uma espécie do euro, uma moeda nossa que se chamava gaucho. Nós utilizávamos a pronúncia argentina até mesmo para evitarmos qualquer mal-entendido. Os dois presidentes assinaram ainda o tratado que estabeleceu o prazo de 10 anos para formar um mercado comum nos moldes europeus. Iríamos realizá-lo como a Europa tinha feito, por etapas. Nesse tratado de 88, ele encarava não só o aspecto econômico, como o aspecto político, o aspecto cultural, o aspecto científico e o aspecto militar. Vivíamos o momento das aberturas políticas, da redemocratização dos países, em um contexto econômico internacional em que a voga era integrar, era construir blocos econômicos. Inicia-se como um processo político, mas ganha logo um caráter econômico comercial muito forte. Y la consolidación de ese proceso nos ha traído hasta ahora. Fue una visión comercial, pero fue también una visión estratégica. Mal teve início a década de 90 e um novo acordo mudou a ideia original de Mercosul. Os presidentes Fernando Collor e Carlos Menem assinaram a Ata de Buenos Aires, que antecipou o prazo de formação do mercado comum de 10 para 5 anos. Com a incorporação de Paraguai e Uruguai ao projeto, nasceu em 1991 o Mercosul. Até então, a meta de um espaço comum para os povos americanos só tinha se concretizado com a Organização dos Estados Americanos, criada em 1948, com sede nos Estados Unidos. O papel do Mercosul, então, ele se resume. É um retrocesso com relação às concepções originais de Sarney e Alfonsin dos anos 80, de cooperação, de entrosamento, de integração de fatores de desenvolvimento, de fatores econômicos. Então, o Mercosul passa a ser concebido como uma área de livre comércio. Se dejó librado al mercado el proceso de integración. Y esto generó una serie de asimetrías, dada la diferencia de política económica. Argentina empezó una política de desindustrialización, e isto repercutiu no intercâmbio. Um dos pilares do Mercosul desde seu início era o fortalecimento da democracia. A região já havia passado por diversos regimes autoritários. No século XIX, Argentina, Brasil e Uruguai criaram a Tríplice Aliança para derrotar o ditador paraguaio Solano Lopes. Para evitar novos conflitos, o Protocolo de Ushuaia incluiu no Tratado de Assunção a ligação entre integração e democracia. Existe uma cláusula política do Mercosul que diz, que estabelece que o rompimento da democracia gera automaticamente a exclusão do bloco. Sarney e Alfonsin agregam a esse entendimento bilateral o fator democracia, né? Mas a democracia ou a redemocratização não explica por si a origem do Mercosul. Ha servido definitivamente como el elemento de estabilidad, de paz y de democracia en la región. Y esa paz y democracia también ha trascendido el propio ámbito del Mercosur. Em 1992, já como membro do Mercosul, o Paraguai passou por uma grande transformação. Após décadas de ditadura militar, o país ganhou uma nova Constituição, que acabava com a concentração de poderes e consolidava a democracia. El Paraguay era el de avanzar en su relacionamiento en el marco internacional, pero fundamentalmente con los países de la región.
Com o Protocolo de Ouro Preto, assinado em dezembro de 1994, o Mercosul ganhou autonomia para negociar acordos com os outros países e organismos internacionais. O Mercosul, desde o Protocolo de Ouro Preto, é uma personalidade jurídica de direito internacional. Vale dizer, o Mercosul pode firmar tratados como o bloco econômico. Em paralelo ao Protocolo de Ouro Preto, se acertam as bases da União Aduaneira, a tarifa externa comum do Mercosul, quer dizer, como o Mercosul vai se relacionar com outros países, com outros blocos comerciais. O Conselho do Mercado Comum toma as decisões mais importantes do bloco. Ele é composto pelos ministros de Relações Exteriores e de Economia. O nosso sistema é um sistema intergovernamental, em função do presidencialismo, e todas as decisões são tomadas por consenso e unanimidade. Já na União Europeia, nós temos um outro modelo, temos um modelo supranacional, com instituições que estão acima das instituições do Estado. Criado pelo Protocolo de Olivos, na Argentina, em fevereiro de 2002, o Tribunal Permanente do Mercosul só foi instalado em agosto de 2004. A ideia inicial era que ela ficasse no Uruguai, mas depois decidiu-se por Assunção, capital do Paraguai. E aí a escolha tinha que ser um prédio emblemático. Acabou optando-se por esse prédio aqui, que era o antigo comando de junta militar, onde o ditador Stroessner tomava algumas decisões. Esse prédio foi ocupado então pelo tribunal em 2008 e aí o comando em junta passou ali para trás. A Secretaria do Mercosul dá apoio técnico e administrativo. Ela também guarda e traduz os documentos oficiais do bloco. Os assessores técnicos da Secretaria trabalham junto com o Grupo de Mercosul da Cooperação Internacional. Criada em 1994, a Secretaria do Mercosul só ganhou uma sede 3 anos depois, aqui em Montevidéu, às margens do Rio da Prata. Originalmente, esse edifício era um hotel-cassino. Foi construído em 1909. Muito tempo depois, e após passar por uma reforma, ele foi cedido pela Prefeitura de Montevidéu para abrigar o edifício Mercosul. Aqui a gente pode ver ainda o nome original do hotel, Parque Hotel, e esse piso é da época da construção. E no lugar de bailes e recepções, hoje nós temos a sede provisória do Parlamento do Mercosul. Aqui também são realizadas as reuniões de cúpula dos presidentes do bloco. O parlamento, criado em 2006, representa os interesses dos cidadãos e da transparência às negociações do bloco. Não produz leis. Os parlamentos, tradicionalmente, são os que produzem as leis. O Palasur é uma estrutura em construção que está integrado por os países que somos o Mercosul. Por enquanto, apenas os paraguaios elegem representantes para o Parlasul. Mas a meta é que os outros países também possam escolher seus candidatos em breve. Nós vamos passar a ter eleição direta para o parlamento. Vai demorar um pouquinho, porque os processos eleitorais têm que se ajustar. Esperemos que no Brasil possa fazer em 2012, junto com as eleições municipais. Quando tivermos eleição direta, você vai estar escolhendo o seu representante no Mercosul. Então você vai estar interessado, você vai ter a sua mensagem do que você quer. Nós queremos fazer o Mercosul dos povos, não só o Mercosul dos estados ou das economias. Outro tema pendente do parlamento é o da proporcionalidade. O Paraguai já teve, nas últimas eleições, eligiu parlamentários nacionais e parlamentários para o Mercosul. Isso não é simples porque, no caso uruguayo, temos que reformar a Constituição. Porque cuando se hizo nuestra Constitución, hace muchos años ya, no estaba previsto que íbamos a tener un parlamento regional. Brasil encontrará su manera de hacerlo también. Hoje, cada país tem 18 representantes no parlamento, mas para 2015, com a proporcionalidade atenuada já valendo, a ideia é que o Brasil tenha 75 parlamentares específicos no Mercosul, a Argentina, 43, e o Paraguai e o Uruguai, 18 cada um. A Venezuela, que está em processo de associação, também participa, mas só com direito à voz, não a voto. A Venezuela vive uma situação bem particular. Ela é mais do que um estado associado, como é o caso de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Desde 2006, ela tenta entrar no bloco e já teve aprovação de Argentina, Brasil e Uruguai. Agora falta apenas o Congresso Paraguaio aprovar a entrada da Venezuela. A Venezuela é grande produtora também de energia, de petróleo, né? E essa é uma área em que o Mercosul
embora seja ele também um produtor, mas a carência também é sempre grande, os países crescem, precisam de mais energia, mas é mais um outro mercado, né? Va a ser un elemento importante para darle estabilidad al bloque, para encontrar soluciones a los temas de la asimetría, para fortalecer el comercio. El aporte de Venezuela va a ser importante, no solamente por su fuerza económica, sino por lo que representa en términos de agenda social. El Producto Interno Bruto de Venezuela per cápita ronda por los $14.000. Y eso significa que es un mercado con un gran poder de consumo. A Mercosul le conviene tener um sócio com essas possibilidades. O Brasil aprovou de uma forma assim muito rápida e principalmente abrindo mão de várias garantias, inclusive uma delas que causa até um pouco de frisson quando a gente fala, mas que é a garantia de que todos os países tenham regimes democráticos, o que no caso da Venezuela, em muitos episódios acabou não se comprovando como verídico. Mas a adesão da Venezuela não é o único tema pendente. Perto de completar 20 anos, o Mercosul ainda tem muitos desafios pela frente. O primeiro desafio é institucionalizar rapidamente. O segundo desafio é reduzir burocracia. De políticas de intercambio comercial claras. En primer lugar, garantizar que el artículo primero del Tratado de Asunción, que es la libre circulación de productos y bienes. Nós temos um outro desafio que tem a ver com essa questão, que é o desafio do financiamento. Hoje nós já temos uma atuação importante do Banco do Brasil na Argentina, do BNDES, que já abriu uma filial no Uruguai, mas é importante que essas redes bancárias evoluam mais rapidamente para facilitar o financiamento de importação, de exportação e também de projetos conjuntos. Passei vários anos sem cuidar diretamente do tema. Quando chego aqui, descubro, numa das primeiras resoluções que a gente tem que acertar em 2004, que nós estamos tratando da eliminação da dupla cobrança da TEC. Eu confesso a você que eu jamais imaginaria que naquela época ainda houvesse uma dupla cobrança da tarifa externa comum, mas havia. E então agora, finalmente, na reunião de San Juan, na Argentina, nós conseguimos estabelecer um cronograma para eliminar a dupla cobrança. Continuam os desafios de sua inserção internacional, né, num cenário que muda rapidamente, seja comercialmente, com as crises, menores compras dos países desenvolvidos ou a maior compra da China, quer dizer, como é que isso se insere na trajetória de crescimento dos países. E também o desafio de produtividade interna desses países. En el Mercosur tenemos que dejar de vernos como competidores y tratar de trabajar juntos en proyectos comunes para salir al mundo como un bloque fortalecido. Tenemos que mejorar las negociaciones comerciales con el resto del mundo, tener una mayor coordinación dentro de los negociadores del sector privado del Mercosur, así como del sector público. Uma ameaça externa também afeta o futuro do bloco. A grande preocupação hoje do Brasil é que a China, como praticante de dumping cambial, ou seja, na verdade desvalorizando sua moeda de forma a permitir um incremento maior das exportações, acabe tendo sucesso dentro do Mercosul e deslocando o Brasil desses mercados. Imagine você que a diferença cambial na China ela é tão grande que ela consegue fornecer produtos à Argentina, pagando imposto de importação na Argentina, mais barato até do que nós aqui do Brasil que exportamos para lá e eles não têm que pagar impostos pelo que importam do Brasil. A China tira mercado do Brasil no Mercosul. Em 2005, 1/3 das importações argentinas vinham do Brasil. As vendas da China não chegavam a 5%. Em 2009, o país asiático duplicou suas vendas, enquanto a participação brasileira caiu para 30%. Nesses anos, o Brasil deixou de vender para a Argentina quase 2,5 bilhões de reais. Espaço perdido para a China, que se destacou nos produtos químicos, máquinas e aparelhos mecânicos e automóveis. A própria OMC nunca teve em conta um país, ao mesmo tempo, tão grande e tão competitivo quanto a China. Por enquanto, nós estamos tendo uma boa reciprocidade na área dos produtos agrícolas, principalmente. Todos os países do Mercosul são grandes produtores de bens alimentícios e a China tem uma fome mesmo, no sentido literal da palavra, desses produtos, e nós temos
até tido superávites importantes nos últimos anos, que também não é algo que se despreze. Nos 20 anos de vida, o Mercosul atravessou diversas crises e por pouco não acabou. Um motivo comum para tanta controvérsia são os diferentes pesos econômicos dos países do bloco e seus impactos na balança comercial. Um desafio importante é equilibrar os investimentos pela região, evitando a desindustrialização e o desemprego. Si uno toma una actitud realista frente a la integración, yo creo que la integración dio muy buenos resultados. En primer lugar, políticos, porque fue la plataforma para la creación de la UNASUR, es decir, la creación de un espacio sudamericano en el concierto internacional, que nos permita, sin la tutela de los Estados Unidos, acordar la resolución de nuestros propios problemas. Na próxima semana, continuamos nossa viagem por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Você vai ver como a cultura, a língua e os costumes ajudam a aproximar os países do Mercosul e ainda os acordos que garantem emprego e livre trânsito dentro do bloco. Até lá!